Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar para vocês esta maravilha aqui, o Monstro do Pântano. Para quem está no mundo dos quadrinhos é muito conhecido, mas aí eu não sei quem foge um pouco do padrão dos quadrinhos, né? Bom, o Monstro do Pântano, ele é de Len Wein e Bernie Wrightson, da editora Panini Comics, tá? Ele é meio gigante, tá? Bom, este quadrinho aqui foi uma grata surpresa. Eu acho que no ano é o melhor quadrinho que eu já li. Isso para quem gosta de monstro, né? O drama, para quem não entende, eu vou dar assim só uma sinopse brevíssima do que é o Monstro do Pântano, para quem nunca ouviu falar. Tem o Dr. Alec Holland, que é um cientista, e ele está, né, numa parte pantanosa aí da Louisiana, fazendo experimentos para híbridos, né, para aumentar o alimento, né? Mais ou menos isso. Então ele é um cientista que está tendo aí algumas projeções para o futuro em termos de plantas, né, para alimentação humana. Bom, acontece um acidente no laboratório dele. O laboratório dele é cheio de produtos químicos, pega fogo, explode com ele lá dentro. Ele em chamas se joga, né, no pântano, né, que ele está numa área pantanosa ali. E para todos ele morreu. Para ele se transformou no homem do pântano. Então essa é a premissa, tá? É um cientista, existe uma explosão e dessa explosão surge o monstro do pântano. Ok? Bom, aí eu vou colocar só algumas coisinhas assim. O drama, né, do Dr. Alec Holland como monstro do pântano, no meu entender, é uma amostra de como o homem ainda está muito longe de se tornar humano. No máximo, nós somos um pré-humano, ainda com seu psiquismo envolto em instintividade, ação e reação. Para mim, a pessoa mais lúcida e consciente da sua humanidade é o Alec Holland, que luta para manter uma consciência de humanidade adquirida, tá? Ele se transforma visualmente e externamente no monstro, mas ele não perde aquilo que ele é, tá? Mas como monstro do pântano, ele oscila. Ele não perde aquilo que ele tinha enquanto desenvolvimento humano da consciência, mas sendo o homem do pântano, ele, em algumas circunstâncias, ele oscila e ele é fisgado psiquicamente para uma etapa anterior da evolução, onde o seu psiquismo é envolto aos primórdios, ou seja, a instintividade, tá? Em termos físicos, se a gente fosse falar em termos de mente, tá? Há um retorno, há um rebaixamento da consciência do pré-frontal e ele se liga, né, ao sistema límbico e tronco-encefálico, que são os dois sistemas que nós temos ligados à autopreservação, onde a primeira lei é a sobrevivência. Tá? Então, agora, enquanto o homem, ou monstro do pântano, ele oscila entre as duas, embora permaneça a maior parte do tempo com a consciência do Dr. Alec, mas em alguns momentos ele rebaixa essa consciência e ele tem reações instintivas ligadas à sua autopreservação, ok? Bom, aqui coloca, né, a trajetória, o que acontece depois com ele, tá? Os 3 primeiros capítulos fala mais ou menos como que foi isso, como é que aconteceu, tal. Depois dos 3 primeiros capítulos, aí vão vir as histórias com o monstro do pântano, que eu adorei, tá? Então, a trajetória do Alec Holland como monstro do pântano, em busca da cura
para a sua condição foi interessante e, ao mesmo tempo, os autores, né, parecem homenagear os grandes monstros. Então, nessa trajetória dele aqui, que ele vai em busca de tentar reverter, né, essa transformação, ele vai aos poucos se envolvendo em situações, nas histórias, que, ao meu ver, foi uma homenagem a todos os monstros da literatura mundial. Tá? Então, vão-se ter referências do Frankenstein, da Mary Shelley, do lobisomem, da época da perseguição das mulheres de casa às bruxas, a Ilha do Dr. Moreau, a busca da eternidade. Tem uma história do Batman, embora a história do Batman, por incrível que pareça, eu acho que é uma das mais fraquinhas que tem aqui. Gosto, mas tem outras muito mais interessantes. Até dinossauro, tá? Então, assim, é bem... Uma das coisas que eu gostei mesmo foi da narrativa do Monstro do Pântano. As palavras dele, né, o que ele demonstra, a consciência que ele demonstra, é colocado aqui de uma forma quase poética. Eu adorei as falas dele. Eu me lembrei muito do próprio monstro, né, da Mary Shelley, do Frankenstein. Quando você lê o Frankenstein, pelo menos para mim, tá? A parte magnífica da obra, para mim, é a fala do monstro Frankenstein. Do Frankenstein, né? Porque, na verdade, o monstro se mostra muito mais humano do que propriamente o Victor. E aqui eu adorei também as falas do monstro. É tudo uma aventura, né? Tudo tem ação e tal, mas as reflexões dele, as falas dele são colocadas de uma forma que eu achei uma delícia de ler, tá? Foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção, foram as falas do monstro do pântano, como o Dr. Alec Holland, tá? Eu não contei quantas histórias tem, não, mas o livro, o quadrinho, né? Ele tem mais ou menos, deixa eu ver aqui. São histórias curtas, tem uma que é bem longuinha. Mas ele vai renomeando, mas deve ter umas 500 páginas, mais ou menos, tá? Eu não sei quantas histórias, deve ter umas 14, 15 histórias por aí. Como eu não vou, né, mostrar o quadrinho todo para vocês, tá? Eu escolhi algumas histórias e trechinhos que me chamaram a atenção. Para quem nunca leu, pode ser que esses trechinhos, não sei se é spoiler, tá? Mas eu peguei algumas falas interessantes. Então, assim, fiquem atentos, tá? Embora eu não vá contar o desenrolar das histórias, eu peguei alguns trechinhos que de repente alguém possa se incomodar. Então, assim, para quem gosta do estilo, é fantástico, tá? E eu vou começar, tá? Uma das histórias que mais me chamaram a atenção foi O Homem Remendado, que aí eu faço uma referência ao Frankenstein. Nessa história, o que mais me chamou a atenção? Existe uma parte onde o monstro de um pântano se encontra com o homem remendado. O monstro do pântano ainda, ele não está conseguindo falar, ele não consegue falar, pela própria forma dele, né? E o monstro remendado também não consegue falar, né? E fica um embate entre eles e as reações vão ser pela forma monstruosa dos dois. O Alec vê a monstruosidade do homem remendado e o homem remendado se reporta às ações do homem do pântano. Então é essa angústia que dá, porque aparece o pensamento deles, eles só não conseguem falar, verbalizar. Então é uma certa angústia porque eles vão reagindo de uma forma que não precisaria. Eles entram num embate que, se eles conseguissem falar, daria outro resultado. Então essa é uma das partes mais angustiantes e que eu fiquei pensando como que nós, seres humanos, a gente se molda à forma
Quando a forma ela é muito diferente da gente, é perigo, é eliminação. Tudo que vem do outro lado gera perigo, gera autopreservação, gera morte. E aí a gente age. Tá? Então, assim, ó, o homem é entre duas forças impulsionadas quase que totalmente pela força e pela mente instintiva. Apesar dos dois manterem a sua consciência humana, eles não conseguem falar. E a forma fala mais alto. Os dois são figuras grotescas, portanto fogem da forma humana. E tudo que não é humano, o homem tende a reconhecer como perigo. Como primeira reação, a eliminação. Aí eu vou mostrar só um trechinho, assim, pequenérrimo. Tá? Eu não quis marcar, então só um minutinho aqui. Aqui eu... Olha, aqui é quando eles se veem numa ponte, um olhando para o outro, aqui nessa página, ó. Existe o pensamento dos dois. Existe o estranhamento, os dois se estranham pela forma. Entende? O monstro, ele está largando a garota. Preciso ver como ela está antes de ter qualquer assunto com ele. Sua mente confusa tenta febrilmente achar um meio de se comunicar. Aqui é o pensamento do homem remendado. Sua mente confusa tenta febrilmente achar um meio de se comunicar, de contar ao novo amigo de sua situação desesperadora. Entendem? E aí eles partem para um embate, porque eles não conseguem. Eles estão presos na forma. E aí eu não vou contar né, a questão aí, vocês, se quiserem, tiverem interesse, vocês leiam, tá? Mas eu achei essa coisa de que nós, seres humanos, sempre enquanto primeira reação do estranho, do inusitado, a gente age com violência. E depois, se a gente puder, a gente pensa. Então foi uma das... Todas essas histórias aqui são realidades humanas. Você pode olhar e ver o que você tem dentro de você dessas realidades humanas. Não tem mais humano, não tem mais realidade humana do que somos, do que essas histórias. Tá? O que é um pouco desolador, né? Enfim. A outra que eu gostei foi A Mecânica do Horror. Existe um cientista chamado relojeiro e ele constrói robôs humanos. Ele está querendo construir uma nova humanidade. Só que robôs. Esses robôs dele são incapazes de atrocidades humanas. Pelo menos ele acredita nisso. Mas esses robôs vivem tipo numa ilha paradisíaca, num local onde tudo é belo, tudo é bom. Obviamente que é fácil você ser bom, mas diante das circunstâncias de infortúnios, os robôs, que aí a gente vai colocar como se eles fossem humanos, tá? Eles são robôs, mas têm mente humana, eles demonstram que o ser, o homem, independente da sua forma biológica ou mecânica, é, acima de tudo, instinto, onde o amor significa vida, autopreservação. Sem uma consciência maior sobre o ser humano, o amor, ele vai tanto, o amor, ele suplanta a vida, né? A vida, ela é mais importante que tudo. Então, vida e amor é fechado. E é o que esses robóticos, esses seres humanos robóticos, eles desmontam. Diante dos infortúnios que acontecem, existe a vingança, que é justificada pelo ódio ou pelo amor. O resultado é o mesmo, é a destruição. Então, assim, você constrói
robô, seja orgânico, seja robô, mas com a mente humana, com o desenvolvimento que nós temos hoje, que é muito mais de instinto do que humanidade, não importa a forma, se é orgânica ou se é mecânica, diante dos infortúnios, diante do sentimento de morte, medo, frustração, você vai reagir. Você vai reagir de uma forma geralmente destrutiva, tá? E só um pedacinho aqui para vocês. 159. Eu devia ter marcado, né? Mas enfim, deixa eu pegar o óculos que eu enxergo melhor. Assim, aqui, ó. Essas as últimas embates da história, tá? Coloca assim. O relojeiro fala assim: são incapazes de erguer a mão contra o próximo. Foram as palavras do pequeno relojeiro. Mas seu significado é logo sufocado pelo furioso matraquear de metralhadoras que ecoa para a praça. Se Hans Hocklemann, que é o relojeiro, tivesse vivido para presenciar tal atrocidade, certamente ficaria de coração partido e talvez chorasse. Pois o que faz o círculo de avariados corpos mecânicos retorcidos se fechar inexoravelmente ao redor dos 4 apavorados capangas é a ardente urgência da vingança. Embora a vingança venha menos de ódio aos pistoleiros e mais de amor ao velho por eles trucidado. Não importa se é pelo amor ou se é pelo ódio, a vingança, ela vem e ela tem o mesmo resultado, a destrutividade. E aí o monstro fala: pobre Lockman, no fim, sua nova raça humana não era tão diferente da antiga. Mas que pena. Mais uma vez, gente, não importa a forma. A grande diferença da instintividade ou da reflexão, da amorosidade, da compaixão, é a expansão da consciência. Se não há a expansão da consciência em termos de humanidade, não importa a forma. Vamos lá, a ameaça sideral. Essa também é uma das histórias bem, né? É um exemplo em que o homem, mais uma vez, se depara com algo que ele não consegue compreender e que, portanto, automaticamente é entendido como uma ameaça. E aí eu vou colocar só um trechinho aqui para vocês. Mais uma vez, né? O homem não entende, o diferente ele vê como perigo e o perigo tem que ser eliminado pelo bem de todos, pelo bem da sobrevivência da humanidade. Embora essa ameaça não signifique isso. Embora esse ser não tenha no fundo essa ameaça. E aí, diante do alienígena, tá? Uns combatentes, aí, uns soldados, eles entram num debate entre o que fazer, levar para o quartel ou já eliminar. E fica esse embate, eles não conseguem se decidir, vem a noite, mas todos dormem, menos um. E aí ele vai, o alienígena está preso, né, numa árvore, e ele fala assim: você ficou escutando, não, monstro? Ouviu tudo o que a gente disse nessa noite, certo? Você vê, o alienígena é um monstro. Bom, saiba que Optic e O'Reilly estão certos. Você é um perigo, é uma doença. Se o levarmos para a civilização, todo e qualquer moleque metido agitador do país vai ter uma nova causa para protestar. Já estou até vendo manchetes de ameaça ou Messias. Diabo, você pode, sem nem fazer esforços, se tornar a coisa mais poderosa na Terra. Isso eu não posso permitir. Você é de fora, um maldito alienígena. Aqui não é o seu lugar. E não vou deixá-lo ficar destruído as poucas chances que restam no planeta. Vou mostrar só as imagens. Depois eu mostro um pouquinho mais as imagens para vocês.
Entendem? Essa história também, mais uma vez, que é muito sim, batido, mas é real. Toda história de ficção, né? Onde aparece um ser alienígena, seja do céu, seja da água, seja da terra, ele é uma ameaça iminente. A primeira coisa que o ser humano entende é que ele é uma ameaça. E como uma ameaça, você destrói. Porque você não vai correr o risco de ser destruído. Então você destrói primeiro. É batata, né? Mostrando de uma forma diferente cada história, mas é sempre a mesma realidade humana. Eu acima de tudo. O homem acima de tudo. Essa é a lei. E ainda nós não conseguimos ultrapassar essa lei. Bom, os vermes conquistadores também eu acho interessante. Essa história retrata uma ideia muito recorrente nas histórias de ficção científica, onde o homem ele é visto ou como alimento ou como combustível. Lembram de Matrix e muitas outras aí? O próprio detetive cósmico que eu mostrei para vocês há um tempo, acho que na última postagem, também o ser humano tem uma característica nesse nível, quer dizer, também para os alienígenas sempre é colocado que nós somos um perigo. Na verdade somos mesmo, né? Mas o homem como um ser insignificante, o homem como um ser menor. E sempre aquela ideia de que o alienígena, ele sempre é maior que a gente, vindo da onde for. Então, assim, que retrata o homem com a sensação desse sentimento de insignificância, né? Porque, na realidade, isso é real. Por isso que se explora tanto, porque existe uma realidade de fragilidade corporal. Não tem como negar. Nós, seres humanos, somos, talvez, em termos proporcionais, tá? O ser mais frágil corporalmente do planeta, desde da nossa concepção até a morte. Entende? Quantos animais na sua realidade superam essa fragilidade humana? Então nós temos isso incrustado na nossa mente e é real. O que nós temos de superior é a mente, é a evolução da mente, consciência, que daí a gente consegue suplantar, a gente consegue dar volta a essa fragilidade corpórea, mas essa fragilidade não tem como. Enquanto tivermos essa forma, essa realidade sempre vai existir. Não tem como a gente fugir da realidade. E os filmes sempre estão reforçando essa questão para que a gente não esqueça. E para que a gente reaja, né? Quando a gente se sentir em perigo. Não é? Aí eu vou mostrar só um trechinho interessante que o Verme fala para a moçada aqui. É quase 263. É o verme alienígena, vamos dizer assim, que está falando para ele. Tolo, nós dormíamos nesta caverna. Havia muitos e muitos anos até a sua cidade nos acordar. Sentimos fome e vimos na sua mente uma solução. Nossos objetivos eram os mesmos. Você queria salvar os homens e nós também. Mas nossos motivos eram outros. Você queria preservar o conhecimento, o espírito humano? Nós queríamos preservar o corpo para alimento. Entende? Então, é isso aí. Mais uma, a última, tá? Que eu vou comentar. Tem outras, tá? Mas que eu achei assim mais interessante. O Homem da Eternidade, que é a história mais longa desse quadrinho, tá? Essa história, ela também aborda... Bom, depois eu mostro. Acho que eu não mostrei os vermes para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Mas depois eu vou mostrar de uma forma geral para vocês.
Aí, aqui, ó os verbos, para vocês terem uma ideia, né? Bom, o homem da eternidade, tá? É uma história que também aborda um assunto que é muito explorado, o desejo da imortalidade. Quantas vezes a ficção já não abordou esse tema, né? Da imortalidade. O desejo da eternidade, ele é real, nós temos esse desejo, né? Mas na ficção, ela sempre nos mostra, quase sempre, que depois de conquistar, depois da sua conquista, né, com o tempo, a pessoa passa a considerar o que antes entendeu como uma dádiva, com o tempo transforma-se em maldição. O homem que buscou a eternidade, no final, pede para ser morto, pois está cansado de viver. A gente vê muito isso, né? De vez em quando, histórias de vampiro. Aqueles caras assim que sempre estão cansados, que já passaram... Desculpa. Já passaram por tudo, já vivenciaram tudo. Tipo assim, já deu, né? Então, tipo assim, me mata. Porque eu não quero mais viver. Isso também aparece muito. Eu entendo, tá? Eu vou colocar aqui, depois eu vou fazer uma reflexão sobre isso. Tá bem? Bem curtinha. Mas que pra mim é o pensamento que gira. 279. É só uma fala que eu vou colocar aqui pra vocês, tá? O homem aí imortal tá conversando com uma mulher. E aí ela fala assim: pois chegará o dia em que se cansará da vida eterna e buscará, de iniciativa própria, meios de exterminar. Tá? Eu tô esquecendo de mostrar mais, ó. Essa aqui. Depois eu mostro um pouquinho mais, tá? Pra vocês. Bom, uma reflexão, né? Pode ter muitas. Que a força psicológica que nos impulsiona para viver é a certeza que um dia nós vamos morrer. Então eu acredito assim, que essa força que nós temos para o viver, para o fazer, para o transformar, para o criar, é a certeza que um dia nós vamos morrer. Na situação em que eu sei que eu vou viver para sempre, vamos hipoteticamente, né? Qual é o motivo psicológico que me impulsionaria a viver? Vai chegar uma hora em que a novidade já não existe mais. O tempo não tem valor, pois eu posso realizar desejos no tempo que desejar. Portanto, acredito que o psiquismo humano, por mais evoluído em termos de consciência que possa alcançar, uma hora ele há de querer descansar e passar o bastão para as próximas gerações. No meu entender, o psiquismo humano não foi feito para viver eternamente. Que vai chegar uma hora que você vai querer morrer. Entende? Então, eu acredito que é uma realidade humana mesmo. Então, nós só fazemos, nós só nos movemos porque sabemos que vamos morrer. Porque se soubéssemos que não morreríamos ou demoraria muitos anos, a gente não faria nada. O tempo não importa, os anos não importam, e aí? Qual é o incentivo? Qual é o motor que nos moveria para? Então, eu acredito que essa é uma sabedoria do nosso psiquismo. Esse sabermos que temos um tempo limitado aqui, e o nosso tempo não é ilimitado, nos impulsiona às conquistas que temos e continuamos conquistando. Só falta aí um maior apreço à nossa consciência humana, né? Essa tá feia. Essa ainda é precaríssima. Bom, e aí eu vou fazer as últimas reflexões finais, aí depois eu mostro um pouquinho para vocês algumas imagens que eu mostrei muito pouco, né? A dinâmica psíquica dialética.
como o monstro do pântano, tá? Eu já falei um pouco disso. Então, como homem cientista, ele me parece ser uma pessoa de uma consciência de humanidade bem desenvolvida, em busca de maiores recursos para a humanidade. Enquanto o monstro do pântano, ele oscila entre a consciência humana e, em certos momentos, ele regride e se comporta como um homem de uma evolução interior, ao pré-humano mais instintivo. A violência fala mais alto, principalmente quando a sua vida está em perigo. E neste momento a mente automaticamente se volta para os primórdios, a vida da autopreservação, que é mais forte e prevalece acima de tudo. Enquanto o homem cientista, a mim, entendo que ele estava em pleno desenvolvimento da consciência, superando ou até galgando, né, o homem moral, o homem civilizado, indo em direção à ética, ao homem consciente. Mas, enquanto evolução, o que parece estar mais instalado e quase pronto é o homem civilizado moral. E a condição agora de homem do pântano desequilibra esse estado, e é como se a condição da mente de pré-humano, ação-reação, é muito mais forte, porque ela é muito mais antiga. Ela tem milhões de experiências dos nossos ancestrais. Por isso que é tão difícil a gente sair da ação e reação. Porque essa questão de humano reflexivo, enquanto história humana, ela é muito jovem, de 10 mil anos. Você imagina quantos milhões de anos tem o nosso pré-humano? O homo. Então, é muito difícil essa evolução da consciência para o homem humano, com amorosidade, com compaixão, com fraternidade. Essa gente está muito longe ainda de conquistar. O Alec, ele estava em busca até do homem ético, vamos dizer assim, mas depois da transformação do homem do pântano, eu não vejo como ele continuar essa evolução. No máximo, ele vai estar sempre gritando, ele vai estar sempre lutando entre o homem moral e o homem instintivo. Essa evolução que ele estava galgando, eu não acredito que exista mais. Não enquanto monstro do pântano. Se um dia ele conseguir reverter isso, é outra história. Mas enquanto homem do pântano, ele vai estar sempre oscilando entre uma consciência moral de um homem civilizado entre um homem instintivo, autopreservação. Tá? Bom, eu vou mostrar algumas imagens que eu mostrei pouco, né? Até do homem do... Eu mostrei pouco para vocês, até a imagem do monstro do pântano, né? Aquele é bem grandinho, pesadinho. Então, é difícil. Só para vocês terem uma ideia, né? O desenho, assim, ele não é fantástico, mas ele é legal, né? Em termos da estrutura das histórias, tá? Não é nada assim tão fora do comum, né? O desenho. Mas é totalmente pertinente a contar as histórias, tá? É muito legal. Eu ia lendo assim 2 histórias por dia, porque eu não queria que acabasse, né? Mas enfim, para quem gosta de monstro, e não é um monstro assim também tão grotesco como um alien, por exemplo, né? Mas tem que gostar também dessa questão do monstro, né? Senão a pessoa também não vai ver muita graça, não. Ok? Bom, e ela vem com uma jacket que vocês estão vendo aqui atrás de mim, tá? Ela vem isso e ela vem com uma, chamam, né, de tipo uma capa, né? Que tá ali atrás de mim, tá? Bom, só para finalizar, né? Na plataforma do Prime Video tem um filme, ó, de 1982, gente, presta atenção, 1982. É um filme
tá bem básico do básico, intitulado Monstro do Pântano, mas eu gosto, até esses dias eu assisti ele de novo, tá? É uma história, é um pouquinho diferente ali como acontece com o Alec, a realidade dele, mas assim, a essência é a mesma. Ele é um cientista que sofre um acidente, que cai no pântano e se transforma no monstro do pântano. Então assim, mas é uma história fechada, né? É uma coisa assim única. É bem assim, aguinha com açúcar, vamos dizer assim. Mas é interessante, eu gosto, né? Eu já assisti várias vezes, esse dia assisti de novo. Então, para quem tiver interesse, tá na plataforma do Prime Video, tá? Mas tem uma frase que me chamou a atenção, que eu gostei bastante, que é uma frase que para mim resume todo o drama, né? Do monstro. Logo no início, a primeira imagem do filme, aparece essa frase aqui. Tempos atrás, tempos atrás, nos domínios ocultos de um pântano inexplorado, o gênio criativo de um homem colidiu com o sonho mau de outro, poderoso demais para ser destruído, inteligente demais para ser pego. Este ser ainda persegue seu sonho selvagem, que é o sonho dele voltar a ter a forma humana. Para quem gosta do estilo, é um quadro, para mim é um dos melhores que eu já li esse ano, tá? Eu adorei. Então, eu deixo a dica para vocês. O Monstro do Pântano. Ok? E a gente se vê no próximo olhar.